Presidente, boa noite ao senhor. A pergunta é muito clara. O senhor tem recebido ou espera receber apoio de pessoas que sabem do que está acontecendo porque conhecem o direito brasileiro e a Constituição? Ou seja, desse estado de arbítrio pelo qual está passando o Brasil, pelos abusos do Supremo Tribunal Federal, pela incapacidade completa hoje, dado o entendimento do Supremo, em que se exerça o devido processo legal com direito à ampla defesa. Ou seja, tudo que aconteceu, inclusive o senhor citou do Mauro Cid aí, a forma como foi conduzido aquela delação premiada. Eu estou falando de figuras como o ex-presidente Michel Temer, um constitucionalista que conhece o direito brasileiro e que seguramente discorda do que está acontecendo. Ou ex-ministros do Supremo Tribunal Federal de outras formações que também discordam, provavelmente, do que está acontecendo. Ou de políticos, independentemente do partido, mas que entendem a Constituição e sabem que o Brasil se desviou do rumo constitucional. O senhor já recebeu ou espera receber o apoio dessas pessoas? Eu não estou falando aqui de candidatura à presidência no ano que vem. Estou falando de defender o Estado Democrático de Direito, em que, nesse momento, o senhor é uma vítima desse abuso que está acontecendo. Eu tenho recebido apoio, sim. Alguns públicos, como você vê, do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Tá? O próprio Michel Temer falou há algumas semanas sobre esse assunto também. Tem uma declaração do Kassab, tá? Falando que este episódio comigo e nada interfere a vontade dele junto ao seu partido pela anistia dos presos de 8 de janeiro, a própria mídia, né, tradicional, que sempre bateu muito em mim. A gente vê muita matéria mostrando os excessos, o abuso, porque depois que se porventura conseguir colocar um ponto final em mim, vai colocar em vocês também, vai colocar em todo mundo também. Então tá dando certo essa estratégia. Tem pessoas que eu não vou falar o nome daqui para não expô-las, mas eu tenho muita aceitação. Isso é demonstrado quando eu viajo de avião. Raramente alguém fala alguma coisa errada comigo, né? Até no estádio de futebol. Estive em Brasília em 2 jogos, né? Muito bem recebido. Num dos momentos lá, fiquei lá num cantinho, uns 30 lá falaram palavrão, a imprensa deu espaço para aqueles 30 apenas, mas não tem importância aí. Eu tenho certeza que o nosso apelo para Copacabana fará muita gente ir para lá. Eu convidei as lideranças de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que são limites do Rio de Janeiro. Eles não vão fazer movimento nos seus respectivos estados, vão todos para lá, com uma pauta definida. Vão de verde e amarelo, sem cartazes, tá? Ouvir algumas pessoas, tá? Por no máximo 1h30, dar um recado, mostrar, vamos assim dizer, desabafar também, mostrar os problemas do Brasil. Não é apenas a anistia. Como é que está o preço do material em supermercado? Comigo foi guerra e pandemia, não chegou a esse nível. Eu lembro quando fui negociar com o Putin, início de janeiro, basicamente era fertilizante e diesel. Tá? Excelente a negociação. 3 horas com o Putin. E na hora que estava acabando a reunião, ele pediu para mim ovos. Pô, eu pedi para ele, me dá 6 meses, que eu tenho que conversar com a ministra Tereza Cristina, porque eu não posso assumir um compromisso e começar a exportar ovos para a Rússia, né? Eu acho que a população dele é um pouquinho menor do que a nossa, mas daria um baque aqui. Falta diminuir a oferta de ovos no Brasil, o preço ia lá para cima. No momento, o que está acontecendo? Por que os ovos aqui, em média, passou R$ 1 a unidade no Brasil todo? Já não pode comer carne, não tem café, não tem o açúcar subiu de preço bastante, tá? E agora a crise dos ovos também. Carne. Tá ok? Carne. Então foi um governo que não tem gestão. E você vê um governo federal que a questão do plano safra anuncia que não vai ter dinheiro para o pessoal do agro, se bem que hoje arranjou uma medida meio paliativa aí para arranjar alguma coisa. Agora, cada vez mais que empurra o pessoal do agro para que eles sejam prejudicados no seu trabalho. E quem sofre com a menos oferta de produto do campo na mesa é o especial pobre, pô, que não tem muita mais opção de como se alimentar no Brasil. Agora, um grande problema, que me desculpa aqui, eu acho que, se me permitirem, vale a pena um programa, né? Porque vai chamar a atenção de todo mundo, eu chamo de invasão silenciosa. É a China tomando conta do Brasil. Minas de minerais raros entregue para a China,
tá? A questão de portos, aeroportos, linha de transmissão, e o que é mais grave agora, o atual ministro Fávaro da Agricultura anunciou em janeiro, a título de recuperar terras degradadas, que chegaria em torno de 10% do total no Brasil, ele ia buscar recursos internacionais para poder recuperar essa terra. Quem vai investir aqui? A China. E diz ele, o nosso Fávaro, né, que o país que vier investir aqui para recuperar essas terras degradadas poderão praticar agricultura, obviamente. Né? Ele não vai, um cara de fora, investir aqui para que não seja para algo que seja útil para ele também. Ou seja, o capital de fora vem, vão plantar aqui o que nós já plantamos, soja, milho, e as pessoas conseguem produzir mais baratos do que nós, porque a gente sabe que se alguém de fora vier, tipo a China, né, trabalhar aqui, vem trabalhador de fora e a CLT é outra história. Não adianta você falar que vamos aplicar, a gente sabe que não é dessa forma. Poderemos aí forçar que caia o preço dos produtos brasileiros, mas não é porque está alto o produto brasileiro, é porque não tem, não vai ter competitividade. E quando você é obrigado, o homem do campo, né, hoje o agro é obrigado a diminuir o preço do seu produto, não paga o que ele está investindo. Vai sair desvantajoso ou ele vai ter prejuízo no que produzir. E daí acaba vendendo sua terra. Quando fala em vender sua terra, tem um projeto de lei que passou no Senado, depois eu consegui, enquanto presidente, segurar na Câmara, graças à liberdade que eu tinha, em especial com o Arthur Lira, que foi um grande parceiro meu na Câmara. Esse projeto não prosperou na Câmara. Mas se passar esse projeto na Câmara de venda de terra para estrangeiros, pode ser vendido o equivalente a 20% do total de área de cada município para estrangeiros. Quem vai comprar? A China vai comprar. E vai ser horrível para nós, um outro país, né, deixar de comprar no Brasil para comprar o Brasil. Então esses problemas aparecem pela frente. E pouca gente tem noção disso e acha que está tudo muito bem. Não está tudo bem. A questão da soberania nossa praticamente não existiu mais. Estamos refém, cada vez mais colonizados pela China aqui no Brasil.